O karma. Hoje vamos falar de espiritualidade, mas antes disso, curta aqui esse vídeo e me siga para você aprender um pouco mais sempre comigo aqui na plataforma. Com certeza você já deve ter ouvido falar em karma. O karma é uma palavra do sânscrito, que é uma antiga língua sagrada indiana, que significa ação ou um ato deliberado, uma reação. Ele é um termo da religião budista, hinduísta e jainista, e posteriormente foi adotado pelo espiritismo. Na física, o karma equivale à terceira lei de Newton, que quer dizer que toda ação possui uma reação de igual intensidade, mas em sentido oposto, ou seja, para cada ação que o indivíduo pratica, haverá uma reação. Dependendo da religião, o sentido do termo pode variar, mas costuma-se estar relacionado à ação e suas consequências. A lei do karma ajusta o efeito à sua causa, isto é, o bem ou o mal que praticamos durante a nossa vida. E devido a essas vivências, nos trará consequências boas ou ruins, nessa existência ou na próxima. Essa lei é imutável e é conhecida por várias religiões como justiça celestial. Nas suas origens, essa palavra karma significa força ou movimento. Entretanto, a literatura pós-védica expressa a evolução do termo para lei ou ordem, definida muitas vezes como lei de conservação da força. Isso significa que cada pessoa receberá os resultados de suas ações. É um mero caso de causa e consequência. Muitas religiões e filosofias da Índia não incluem os conceitos de culpa, castigo, remissão ou redenção. Porém, o karma funciona para revelar a importância dos comportamentos individuais entre atitudes e intenções corretas. Não esqueça de identificar nos comentários se você vive algum tipo desses karmas. Número 1. Karma individual. Ele é o mais fácil de entender, pois nós vivenciamos com mais intensidade. Ele é o resultado das nossas próprias decisões e ações. Moldam o caminho a partir disso. Nesse karma, a própria pessoa atrai as suas coisas, sendo elas boas ou ruins, devido às suas ações. Isso com base na sua vida pessoal, seu caráter e as suas emoções, relacionamentos, personalidade e sentimentos. Número 2. O karma familiar. Esse é o típico de família onde conflitos e batalhas emocionais são comuns. Apesar da construção de amor, paz e harmonia, é difícil prevalecer. É nesse karma que os espíritos de um parente, familiar, aprendem a guardar algo nessa reencarnação. Então, quanto mais conflito familiar houver, maior é a possibilidade de cura e desenvolvimento para ele. Esse é o núcleo de cura mais intenso em nossas vidas, por meio do karma familiar. Certos padrões comportamentais ou emocionais se repetem em uma família até que sejam vistos, aceitos e curados. Muitas das vezes os pais podem passar muitas coisas para os filhos, e isso só termina quando alguém interrompe o processo e, ao invés de aceitar esse fardo, o deixa ir. Número 3. Karma empresarial. Esse é o karma em que o relacionamento entre parceiros ou sócios podem destruir ou elevar um negócio bem-sucedido. São eles que moldam esse karma. Um exemplo é os dois sócios têm medo de arriscar ou investir. Eles mesmos criam os obstáculos, o fardo que impede a expansão da empresa. Número 4. Karma de relacionamento. O karma de relacionamento pode até estar associado a vidas passadas, mas esse karma é relacionado a karma de outra vida, não de relacionamento. O karma relacional é gerado pela aquisição de crenças, quase sempre negativas, sobre os relacionamentos, ou seja, por aquelas experiências que não foram tão positivas. Pode ser vivência da própria pessoa ou uma vivência de algum familiar, o qual ela viu passar. Um exemplo, uma pessoa cresce vendo seu pai trair a sua mãe. Essa pessoa aprende com o comportamento do pai e o sofrimento da mãe, que o amor e casamento são coisas dolorosas e que todos os homens são trapaceiros. Essa pessoa atrai, consequentemente, parceiros que confirmam essa crença e sempre será vítima de traição e engano. Esse karma está relacionado também a relacionamentos abusivos. Se uma pessoa é abusada por alguém da família, essa pessoa assimila essa dinâmica de relacionamento e, sem ter a consciência disso, se envolve em relacionamento em que os homens a tratam de maneira semelhante. Número 5. Doenças kármicas. Neste karma estamos falando de problemas de saúde hereditário, como o mal de Parkinson
ou mal de Alzheimer, essas doenças quase nunca estão relacionadas a uma escolha de qualidade de vida, e a pessoa tem pouco ou nenhum controle sobre elas. No karma de doença também pode ser entendido que certos padrões mentais que faz com que o corpo adoeça, saindo do espaço de hereditariedade e entrando na esfera individual. Número 6. Karmas de vidas anteriores. Esse causa maior dificuldade em nossa reencarnação atual. Consequências graves de erros do passado que limitam a nossa liberdade e causam muito sofrimento. Importante saber que karma não é castigo nem compulsão, mas sim como uma penitência. Se uma mãe abandona o filho numa vida anterior, ela pode receber o mesmo tratamento de sua mãe em sua encarnação atual. Um outro exemplo relacionado a esse karma: uma pessoa que é fumante e na vida passada morre de câncer de pulmão devido a esse vício, possível que essa escolha afete também, e essa criança nasça com problemas respiratórios como o asma. Número 7. Karma coletivo. Esse é um determinado grupo social ou até mesmo uma nação, que resulta, ou seja, pega em todos devido ao comportamento individual de algum indivíduo desse grupo. Digamos um exemplo em um acidente de avião ou um desastre natural onde todo um grupo de pessoas pode morrer em questão de segundos. Em relação a outra situação, essas pessoas poderiam ser parentes numa outra vida e estavam ali no mesmo lugar quando ocorreu esse tal desastre. Número 8. Karma do planeta. Esse é o menos conhecido e menos estudado, embora seja muito importante para compreendermos a natureza do mundo em que nos rodeia. Por isso que o mundo é do jeito que é, e isso faz com que se torne um planeta de penitência. Existe no mundo uma enorme diferença no padrão de consciência presente no planeta. No mesmo lugar em que vivem os santos, vivem também pessoas terríveis, responsáveis por muitos derramamentos de sangue e sofrimento. Isso faz com que o mundo se torne um planeta ruim, pelo karma geral das pessoas que vivem nele. O karma do planeta é o rumo com que a vida segue, de acordo com as decisões dos líderes que governam o mundo. Em relação aos desgastes e o impacto negativo qual causamos no mundo, faz com que seguimos o nosso próprio destino e colhemos enquanto nação as nossas próprias penitências. E aí, se identificou com algum dos karmas? Compartilhe! Até logo!